Olá, alunos! Nesse vídeo vamos falar sobre camis, também importante mecanismo estudado no nosso curso de mecanismos MC 5123. Começamos falando um pouquinho sobre o que define uma cami, né? Então, são mecanismos compostos de um elemento de entrada, a cami, e um elemento de saída chamado seguidor. E nesse caso, os dois são ligados por um par cinemático superior. O movimento da cami, geralmente de rotação, ele é transmitido para o seguidor, que aí, ao seguir o perfil, acaba gerando um movimento de oscilação longitudinal ou axial, sendo este o formato mais usual da apresentação de camis. Basicamente, através dessa figura aqui a gente consegue perceber que a gente tem uma excentricidade entre o perfil da cami e o eixo de acionamento da cami. Então, nessa primeira posição, ela está embaixo, né, o seguidor está embaixo, porque a distância do perfil da cami até o centro do eixo é a menor possível. Ao girar esse eixo de 180 graus, nós chegamos na segunda situação, e aí nós temos a maior distância entre o perfil da cami até o centro da cami. E, portanto, a gente tem um movimento na direção radial da cami, ou axial do seguidor, partindo então da posição inferior para a posição superior dele. Aqui a gente tem também um desenho mostrando o perfil da cami. No caso aqui tem duas camis que estão distanciadas de um certo ângulo. Nessa outra imagem, também vemos mais uma apresentação de uma cami. A gente tem a cami aqui embaixo, a gente tem a vareta aqui, temos o balancinho e aqui uma válvula. Isso aqui é uma aplicação típica em motores de combustão interna, onde a gente tem o eixo de virabrequim aqui embaixo. Essa composição, o eixo de virabrequim e o eixo de acionamento das camis, esse contato é feito por engrenagem, então de forma que a gente tem uma sincronização entre a velocidade dos dois eixos. E aí, ao movimentar essa cami, esse balancinho ele oscila na verdade em relação a esse eixo. E aí, quando essa cami suspende essa vareta, que na verdade aqui é o seguidor, ela ergue esse balancinho e, por sua vez, então o balancinho impulsiona a válvula para baixo. Obviamente que o que acontece? Quando impulsiona essa válvula para baixo, ela não tem o retorno de forma que eu acompanhe o perfil da cami. Quer dizer o seguinte, que em função de folgas, atritos, né, se essa cami estiver girando, esse seguidor não necessariamente vai seguir ou acompanhar o perfil da cami. Isso só é possível por quê? Porque nós temos aqui um dispositivo que mantém o contato por meio de uma mola. Então, essa mola aqui, ela permite o retorno da válvula à posição fechada, que é a posição que nós temos aqui. E ao retornar a válvula para essa posição, ela empurra o balancinho de forma que o balancinho empurre o seguidor contra a cami. Isso permite que a gente sempre tenha o contato entre o seguidor e o perfil da cami. Isso aqui é um motor antigo, uma concepção antiga, onde a gente chamava de motor com comando de válvulas no bloco. Então aqui a gente tem o bloco do motor e aqui a gente tem o eixo de acionamento da cami internamente. Neste caso aqui, nós temos um motor já mais moderno e com 16 válvulas, onde a gente tem 4 válvulas por cilindro. No modelo anterior a gente tinha 2 válvulas por cilindro. Aqui a gente tem 4 válvulas, cujo objetivo é melhorar o preenchimento e a limpeza da câmara de combustão. E o eixo de acionamento é colocado no cabeçote. Então a gente tem aqui a engrenagem de acionamento do eixo. E ela é conectada ao virabrequim, para que a gente tenha o sincronismo, por meio de uma correia sincronizadora, vulgarmente chamada de correia dentada. Observem que a gente tem aqui os mancais, esse aqui é um mancal, esse aqui é outro mancal, esse aqui é outro mancal, esse aqui é outro mancal. E a gente tem aqui uma cami, outra cami, outra cami, outra cami, outra cami, outra cami, e aqui as duas últimas camis. Observe também que elas são exatamente iguais, de forma que as duas válvulas têm o mesmo comportamento, ou seja, o seguidor passa a ser agora até a própria válvula, né, junto com essa peça aqui que é chamada de tucho. Então, o tucho permite com que o seguidor fique em contato com a cami. Se analisarmos o motor
mais moderno que esse motor mais antigo, a grande vantagem que a gente tem é que diminui-se as massas em movimento. Então, na versão com o comando no bloco, a gente tinha a haste e o balancim. E essas massas elas têm que ser movimentadas, têm que ser aceleradas, ou seja, tem que gastar energia para fazer esse troço funcionar. A partir do momento que eu tenho o comando no cabeçote, como é o caso aqui, eu não tenho mais o balancim e nem tenho a haste. E aí o movimento passa a ser direto na válvula. Com isso a gente diminui as inércias de rotação e consequentemente a energia que é retirada do motor para movimentá-la. Outra aplicação que se vê muito de camis é no caso de máquinas. A gente tem aqui duas fotos de uma máquina de indústria têxtil, onde a gente tem as camis que acionam determinados carretéis de fios. Então isso aqui é programado, no caso, por exemplo, de uma fábrica de tecelagem, de forma que ela faça a trama do tecido de forma sincronizada. Então observem que a cami ela é fundamental quando nós falamos em sincronização de movimentos. Ou seja, a gente tem um problema no tempo, e nós queremos agora dividir esse tempo em segmentos, onde esses segmentos teremos ações específicas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pensando num giro de 360 graus e dividindo o tempo em relação a esses 360 graus. Antes de a gente entrar no projeto especificamente de camis, é interessante falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens. Então, as principais vantagens da cami. Ela tem uma facilidade de ser projetada em função dos movimentos que se quer descrever. Então a gente vai ter uma posição no ponto inferior, no ponto superior, e aí nós vamos fazer uma interpolação entre esses dois pontos, de forma que a gente consiga prever a posição, a velocidade, a aceleração e agora o IERC, que é um conceito novo para vocês, que seria a derivada da aceleração, ou seja, a taxa de variação da aceleração em relação ao tempo. Como vocês puderam perceber nas fotos, as camis são mecanismos bastante compactos. A gente consegue fazer, por exemplo, esse movimento de oscilação com um mecanismo também de biela-manivela, só que ele passa a ser um mecanismo muito maior do que se a gente trabalhar com camis. Bem, quais são as desvantagens das camis? Por ser pares superiores, a gente tem um contato o tempo todo e, consequentemente, a gente tem o desgaste superficial. Outro detalhe interessante é a manutenção do contato. A gente precisa ter um elemento externo, de forma que mantenha sempre o seguidor em contato com a cami. Outro detalhe importante também, que pode ser uma desvantagem, é a precisão na fabricação. Então, o perfil da cami tem que ser feito com muita precisão, de forma que a gente sincronize as operações adequadamente. Então isso requer um maior cuidado na fabricação e, consequentemente, um custo um pouquinho maior do que, por exemplo, se fizesse um biela-manivela. E outro problema também inerente do perfil é que ele geralmente está associado à vibração. Por quê? Analisando essas duas figuras, a gente consegue perceber que existe uma excentricidade entre o centro de giro e o centro de massa desse perfil. Agora, colocando isso a girar, isso vai gerar uma aceleração radial fora do centro de giro e, consequentemente, isso vai gerar então uma vibração. Do ponto de vista de classificação, a gente pode primeiramente definir as camis como lineares, de discos e cilíndricas. Então, as camis lineares elas são como se fosse uma chapa, onde a gente tem um perfil descrito na chapa e um movimento linear dessa chapa vai provocar um movimento axial do seguidor. As camis de disco, onde aqui se enquadram as camis que a gente falou até agora, elas são baseadas no disco com centro de rotação. Elas giram em relação a esse centro, de forma então que a distância entre o ponto de contato do meu seguidor com o centro do disco, ele varia ao longo da rotação, fazendo um movimento oscilatório do seguidor. As camis cilíndricas
elas têm rasgos, entalhes ao longo do cilindro, de forma que a came é apoiada justamente aqui. Então o que acontece? Quando a came gira, automaticamente a gente tem um movimento no sentido agora axial da came do meu seguidor. Então observe que aqui a came também está girando, como no caso anterior, do disco, mas no caso específico do seguidor, o seguidor então está indo ou para frente ou para trás. Com relação ao seguidor, eles podem ter translação ou podem ser de oscilação. Então, quando a gente tem o came de translação, a gente tem o disco girando, e ao girar esse disco, então meu seguidor ele segue numa direção axial de subida e descida. No caso de seguidores de oscilação, eles vão ter movimento angular. A gente tem aqui agora a came girando e nós temos um movimento angular respectivo desse seguidor. A gente pode ter seguidores de translação com face plana, com rolete ou pontual. Então, basicamente, essa é a definição de como é feito o contato entre o seguidor e a came. No caso da face plana, a gente tem um contato, pode ser uma linha, em função de como é que vai ser o perfil dessa came. No caso do seguidor de rolete, a gente também tem uma linha, e no caso pontual, como o próprio nome diz, a gente vai ter um ponto. No caso de face plana, ele distribui melhor a carga por se tratar de uma linha. No caso pontual, a gente tem cargas maiores localizadas em função do ponto. Então aqui a gente teria um desgaste maior comparado, por exemplo, a um de face plana. O que apresenta menor desgaste, por se tratar de uma rotação de um rolete em relação ao perfil da came, é o de rolete. No entanto, deve-se tomar cuidado, porque a gente tem mais uma massa aqui para ser movimentada, que é a massa desse rolete, e além disso, o raio desse rolete deve ser levado em consideração quando a gente vai fazer o projeto da came. Então, quando se faz o projeto da came, tudo isso aqui deve ser levado em consideração. Da mesma forma, a gente tem as mesmas classificações para os seguidores de oscilação. Então, a gente tem a face plana. Então, essa came ela gira em relação a esse eixo. E essa face plana ela oscila em relação a esse eixo. A de rolete gira em relação a esse eixo. A came gira em relação a esse eixo. E o seguidor oscila em relação a esse eixo aqui. E a esférica, que deu um problema no desenho, é como se fosse uma semi-esfera. E aí a gente tem então um contato pontual entre o seguidor de oscilação e a came. Observe que a gente tem de novo contato linear, aqui um contato linear de rotação, e aqui um contato pontual entre o par came e seguidor. Aí, do ponto de vista de classificação, a gente pode ter alguns casos particulares de seguidores, chamados de seguidores desmodrômicos e seguidores de rolete duplo. A grande vantagem desses dois seguidores em relação ao que vimos até então é que eles não precisam de um terceiro elemento para fazer o retorno do seguidor, de forma que eu tenha um contato sempre entre seguidor e a came. No caso do desmodrômico, a gente tem esse perfil aqui circular, ele gira em relação a esse eixo, e ao girar em relação a esse eixo, ele faz um movimento de todo esse seguidor aqui. Então, é um seguidor um pouco mais complexo, ele não tem a mola agora de acionamento, e ele acompanha o movimento da came. Qual é a vantagem? A vantagem é que a mola ela limita as velocidades de oscilação de cames em função justamente da questão da frequência natural da mola. Então ela pode entrar em ressonância, e aí ao entrar em ressonância, a mola vai vibrar uma frequência diferente da vibração do seguidor, gerando problemas por consequência. Em motores de combustão interna é muito comum a gente ouvir falar, um dos problemas
o pessoal chama de flutuação de válvula. Na verdade, a válvula pouco tem culpa nisso aí. Esse problema acontece justamente porque a mola que promoveria o retorno da válvula à sua sede, ela está operando na sua frequência natural e as oscilações dela não estão mais casadas com as oscilações do eixo comando de válvulas. E aí o que acontece? Quando a Kami está pedindo para fechar a válvula ou para abrir a válvula, a mola está operando num outro regime diferente. E a gente pode ter, na pior das hipóteses, o comando na posição de fechamento da válvula e a mola empurrando a válvula para baixo. O que acontece é que a válvula vai bater no pistão e vai gerar um dano severo no motor, furando o pistão ou entortando a válvula e gerando problemas bastante severos no motor. O rolete duplo tem o mesmo princípio, a gente tem a Kami, e ao invés agora de ter o próprio seguidor, o perfil que acompanha a Kami, a gente tem agora roletes duplos que fazem justamente esse movimento. A gente também não precisa da mola nessa situação. Outros exemplos de Kamis, veja que aparece aqui, por exemplo, nessa aplicação, que é um martelo, né? Então, essa câmera promove, em função do seu perfil, a subida desse martelo, e aí depois, quando esse seguidor, que é um seguidor angular, ele chega nesse ápice, ele desce bruscamente, fazendo impacto, por exemplo, numa estampagem. Posso fazer uma estampagem a partir desse conceito aqui. Mesma coisa acontece aqui. A gente também tem uma subida relativamente suave e quando chega nesse ponto, então ele desce abruptamente a forma de gerar um impacto aqui embaixo. Aqui a gente também tem um princípio desmodrômico, agora usando uma Kami de perfil triangular, que faz exatamente a mesma coisa que o desmotrômico que a gente viu anteriormente. Aqui é mais uma apresentação de uma Kami cilíndrica, onde a gente tem aqui a canaleta, o entalhe, o rasgo. O seguidor então segue esse caminho à medida que essa Kami está girando. E aí o movimento do seguidor promove o movimento então horizontal desse eixo. A gente pode ter a versão também frontal. É como se a gente pegasse essa canaleta e tirasse agora esse material aqui à esquerda, de forma que agora o seguidor ele fica apoiado aqui dentro, ou na periferia. E aí ao girar esse perfil frontal, a gente tem um movimento de oscilação do seguidor.